Primeiramente, gostaria de agradecer pelos 4K de inscritos. Muito obrigada a todos vocês por terem chegado até aqui. Agora, vamos para a história. Humanos são tão frágeis e movidos pela emoção. Uma vida lutando constantemente em busca daquilo que deseja. Não há nada de fácil e bonito nisso. Mas, Santa, as coisas são tão fáceis para você. Você é alguém que consegue ter o que deseja sem que precise fazer algo feio para consegui-lo. Aquele carinho, aquela afeição calorosa que nunca tive. Algo que ela nunca sentiu sequer um segundo em sua vida. A tranquilidade. A menininha levanta o rosto para encarar nossa prota. Raquel diz um olá sem graça. A menina então percebe que elas possuem a mesma cor de cabelo. Ela começa a deslizar seus dedos pelas mechas da Raquel, mas logo em seguida se afasta assustada. Mas com um sorriso, Raquel diz que ela pode tocar e que o cabelo dela são da mesma cor. Lisa explica que suas mãos estão sujas. Mas não são as mãos da Lisa que são sujas, e sim outra coisa. Mais gritos ofensivos são ouvidos. Vemos então que quem estava gritando era uma mulher, que para ao ver Raquel, questionando quem é ela. Com expressão assustadora, Raquel informa que é a irmã da menina. 8 anos atrás, em uma noite de primavera, quando as flores estavam em seu desabrochar máximo, uma criança foi abandonada na frente daquela casa. Junto dela, havia uma carta que dizia para cuidar daquela criança e mantê-la saudável. O nome dela é Liz. Além disso, todos os meses eles iriam enviar dinheiro suficiente para isso. Olhando para a situação, a mulher pensa que sabia que a criança era de uma família rica. Mas ela não é apenas uma família rica. Essa criança não tem origens normais. Então, se ela agir como boa samaritana, irá conseguir arrancar uma grana deles. Raquel diz que estava pensando em agradecer a mulher pelos bons cuidados que ela tem dado a Liz. Já deixa a mulher feliz, pois apesar dela não saber de nada, ela tinha certeza de que a criança veio de uma família bem rica. É impossível não ser quando ela está acompanhada de tantos cavalheiros. Raquel então acrescenta com uma expressão sombria, que no entanto não parece que isso será necessário. A mulher começa a rir, e eu até pensei que ela estivesse atuando, mas a cara que ela fez ao perguntar se Raquel era realmente irmã da Liz me faz pensar que ela realmente não consegue esconder seus reais sentimentos. A mulher diz que estava apenas repreendendo aquela criança por ela se meter em muitos problemas. Mas irritada, Raquel a corta, dizendo não querer ouvir as atrocidades que saem da boca dela. Raquel pergunta para o Marcos se aquela mulher não tem recebido constantemente para cuidar da Liz. Marcos confirma, acrescentando que mesmo depois da morte do antigo duque, ele continuou a pagar com o próprio dinheiro. Ele ficou apenas 2 meses sem pagar pelo fato dele ter estado muito ocupado. Então apenas 2 meses não foram pagos e chegou a isso. Apenas de olhar, é possível perceber que isso não é abuso de apenas 2 meses. Raquel está tremendo de raiva, e percebendo isso, Rupert diz que ela só precisa dar a ordem. Raquel pergunta para Liz se ela gostaria de ir com ela. Liz pergunta se Raquel é realmente sua irmã. Raquel responde que sim, e é só ela ver que elas têm as mesmas cores de olhos e cabelos. Liz analisa seus próprios cabelos. Todo o amor e carinho que a Liz esteve esperando, Raquel dará a ela. Raquel estende sua mão para Liz, mas Liz apenas a encara sem se mover. A tranquilidade que a Liz nunca sentiu antes, sem dúvidas Raquel dará a ela. Por fim, segurando apertado seu vestido e de cabeça baixa, Liz diz ser uma criança estranha. Mas com um ar calmo, Raquel diz que isso não importa, porque se a Liz quiser ela ao seu lado, então ela ficará ao lado da Liz. Finalmente há um brilho no olhar da Liz. Ela quer acreditar nisso tudo, então ela estende sua mão para Raquel, até que sua mão finalmente encontra a da irmã. Ambas ficam coradas com o gesto. Raquel diz para elas irem para casa, e Liz concorda um pouco tímida. Assim, elas partem rumo à carruagem. Enquanto entra na carruagem, Raquel chama o Rupert e pede que ele se livre do lixo, o que prontamente Rupert obedece, indo em direção à mulher. Na carruagem, Liz olha impressionada pela janela. Ela é uma criança magra, pequena e frágil. Nos flashbacks da Webtoon, Liz diz ser normal, já que ela viveu a vida de plebeu. Mas chamar aquilo de normal é extremamente assustador. Quando Raquel está prestes a desistir de tudo, Liz foi aquela que deu força à vida dela. A existência da Liz é como um milagre para Raquel. No entanto, a Liz estava vivendo esse tipo de vida? Por qual tipo de coisa a Liz teve que passar? Quando Raquel percebe, Liz está encarando confusa. Mas com um sorriso, Raquel diz que ela não precisa se preocupar, pois tudo ficará bem agora. São momentos assim que você fica extremamente satisfeito só de olhar. A Liz é simplesmente muito fofa comendo, e Raquel não consegue parar de admirá-la. Há vários tipos de talheres na mesa de uma família nobre. Dependendo do alimento em sua frente, o tipo e o uso dos talheres serão diferentes.
Liz não sabe como usar os talheres de forma certa ainda, então foi uma boa ideia ela ter pedido para prepararem algo simples. No final das contas, Liz está comendo um sanduíche. Nobres possuem o costume de guardar aquilo que os anima e consideram suas coisas favoritas. Coisas como roupas, canetas de inteiro e até mesmo brinquedos e bonecas que tinham quando criança. Claramente Raquel está incluída nesses costumes nobres. E, felizmente, ela guardava roupas de quando era criança, que couberam perfeitamente na Liz. Raquel está explicando para Liz que em breve eles irão mandar fazer muitas roupas que fiquem perfeitas nela, quando são interrompidos por batidas na porta. Raquel comenta que parece estar na hora e pede para a pessoa entrar, o que deixa Liz sem entender nada. A porta se abre, e Raquel informa a Bella que essa criança a partir de agora será a mesa que ela terá que servir. Bella cumprimenta a Liz com reverência, enquanto diz ser um prazer conhecer ela. Ela pede para Liz se sentir à vontade para chamá-la de Bella. Toda tímida, Liz diz não ser uma jovem senhorita. Raquel e Bella são encantadas com a fofura da Liz, mas Raquel diz que esse é um tema com o qual Liz ainda não está familiarizada, mas logo ela se acostumará. Raquel pede para Liz a acompanhar por um segundo, o que prontamente Liz concorda. Elas se dão as mãos, e Raquel diz que tudo ali é um presente de boas-vindas para ela. Muito brilho, luxo, comida, serpentina, presentes, balões. Estão apenas esperando pela Liz. Liz agradece pela Raquel ter ido, o que deixa Raquel confusa. Liz aperta a mão da Raquel com força. E com lágrimas nos olhos, pergunta por que a Raquel demorou tanto para achá-la. Para baixo, Raquel responde que é porque ela estava muito doente. Raquel não quer que a Liz saiba das atrocidades que Abigail fazia. Raquel puxa Liz para um abraço. E diz que por ela estar muito doente, não pôde buscá-la antes. Aquilo é mentira, já que a dona daquele corpo morreu sem sequer saber da existência da Liz. Raquel agora está com lágrimas nos olhos também. Isso era para acontecer de novo se seguisse como no original. A realidade seria tão dolorosa para a jovem Liz que Raquel preferiu contar uma mentira do bem. Raquel então apresenta o quarto da Liz para ela. Liz parece encantada com tudo. Raquel pergunta se ela gostou e recebe uma resposta positiva. Raquel não consegue se controlar e acaricia a cabeça da Liz, pois ela é muito fofa. Raquel está feliz que ela tenha gostado. Ela avisa Liz de que se ela precisar de algo, pode chamá-la a qualquer hora. Liz parece saber o que dizer, mas por fim, ela acaba agradecendo a Raquel por tudo. Ela diz que foi a primeira vez ela comendo bolo e ela nem sabia que existia algo tão gostoso no mundo. Então, ela está muito feliz. Palavras gentis, roupas bonitas, comidas deliciosas. Essa é a primeira vez que a Liz tem tudo isso. Raquel simplesmente não sabe como a Liz consegue ser tão adorável. Então ela novamente se aproxima da Liz, com seu rosto corado. Liz pergunta por que Raquel é tão gentil com ela, já que Raquel não sabe que tipo de criança ela é ainda. O nome verdadeiro da nossa prota é Park Yeon. No século XXI, na Coreia do Sul, ela era uma atriz promissora. No entanto, não importa o quão brilhante uma estrela seja, ela possui um tempo de vida. E aconteceu que o brilho dela acabou mais rápido que o dos outros. Desde o debut dela, ela era amada por todos, mas ela acabou se tornando um motivo de chacota após vários trabalhos falhos. O sentimento de perda, depois de todo o amor que ela recebeu ter sido perdido, não era algo que ela pudesse lidar. Todos os dias, ela tentava ignorar fugindo da realidade. Até o dia que ela encontrou a Liz. As palavras dela tocaram o coração da nossa prota. Ela dizia: se ainda está tentando salvar sua honra, então significa que não está tão desesperada assim. Não existe honra quando se trata do que eu quero, e farei o que for necessário. Por isso, senhoritas, nem mesmo mostrem sua sombra diante de sua majestade. É claro, isso se não quiserem desaparecer como meros ratos. Então, pegando o rosto da Liz, Raquel diz que ela não sabe, mas ela é a estrela da Raquel. Pois, diferente da Raquel, a Liz é forte e é alguém que não liga para o julgamento das pessoas. A vida só possui sentido quando há amor. Mesmo sabendo que todos os fãs da Liz poderiam ir por água abaixo, Raquel ainda estava ao lado dela, apoiando. Mesmo que o caminho dela fosse direto para a destruição. Foi assim que ela suportou essa longa solidão. Aquela que deu sentido à vida da Raquel, aquela que brilha mais do que qualquer outra criança, é a Liz. E agora é a vez da Raquel estar com ela em sua longa jornada. Já faz uma semana desde que ele chegou. Apesar da vida no ducado ainda ser um pouco estranha para ela, dia após dia ela tem ficado cada vez mais brilhante e alegre. Tudo que a Raquel queria era continuar vivendo a vida assim com a Liz. No entanto, para mostrar para a sociedade que a Raquel Agnes está viva e bem, ela tem que comparecer à festa de celebração da vitória do Grão-Duque Lexville. Na carruagem, Raquel está frustrada, já que não faz muito tempo desde que ela se reuniu com a Liz. Então o coração dela dói só de pensar em deixar a Liz sozinha. Por isso, ela está planejando mostrar o rosto, falar "Oi, estou viva" e ir embora. De repente, é possível ouvir alguém gritando "Irmã". Raquel rapidamente olha pela janela, onde ela vê a Liz correndo sem fôlego, mas toda feliz chamando pela sua irmã. A correria da menina era tanto para chegar até a irmã, que a pequena acaba caindo.
Ainda assim, ela deseja à irmã uma boa viagem e que ela volte logo. Raquel fica radiante com a atitude da irmã. No salão de festas, as pessoas estão comentando a respeito da duquesa Agnes estar na capital. Eles zombam dizendo que ela é aquela que está curtindo ao máximo a vida de nobreza. É anunciada então a entrada da duquesa, e eles mal podem esperar para ver como ela se parece. Então Raquel entra toda diva em um belíssimo vestido azul, parecendo muito elegante e madura. As pessoas encaram ela imóvel e em silêncio. Olha a carinha de superioridade dela, pensando que todos esperavam ver ela em uma situação deplorável, enquanto entra no salão, agora rodeada por sussurros. Como ela sabia que esse seria exatamente o caso, ela tomou um cuidado extra, tomando um banho puxado e se espremendo no espartilho. Uma mulher loira vem falar com nossa prota em um tom zombeteiro. Ela diz já fazer bastante tempo desde a última vez que ela viu. Então pede desculpas e pergunta se agora deveria chamar ela de duquesa. Raquel percebe que essa é a beleza inocente, Caroline. Apesar de Raquel estar tendo que forçar sua mente para tentar lembrar ao certo quem ela é. Ela percebe que Caroline faz parte da família do Carl Harrisman, aquele responsável por tirar o príncipe herdeiro do jogo e dar espaço ao atual imperador. Como recompensa, deixaram de ser uma família marquesa para virar uma família ducal. Mas essa é uma família que ficará em segundo plano junto com o atual imperador quando a história original começar. Não são pessoas que Raquel precisa se aproximar mais que o necessário, e como eles ainda estarão no poder pelos próximos 10 anos, não tem por que fazer deles inimigos. Então, com um sorriso e expressão de superioridade, Raquel concorda e pergunta como a mulher tem estado. A mulher começa a enxugar suas lágrimas de forma muito teatral, como se estivesse em uma novela, e diz continuar bem como sempre, exceto pelo fato do pai dela continuar forçando a fechar o coração e não ir atrás de quem ela ama. Isso pega a Raquel completamente surpresa, e fica sem entender nada. As outras mulheres se compadecem da mulher loira que continua a chorar, enquanto Raquel continua sem entender o que está acontecendo. Mas então ela se lembra. A história de amor unilateral da flor da sociedade Caroline é algo bem famoso. Tão famoso que mesmo a Raquel, que não era do convívio social, sabia dela. As pessoas continuam tentando consolar Caroline, dizendo que elas não acreditam que uma pessoa como aquela seja adequada para uma linda e delicada jovem senhorita como ela. E elas têm certeza que o Duque Harrisman também pensa isso. Ainda com os olhos cheios de lágrimas, a menina diz saber que o pai dela fala o que fala por pensar nela. Mas ainda assim... Bem, aquele que é o alvo do amor não correspondido a essa jovem senhorita que está atuando como se estivesse em um filme dos anos 80 é ninguém mais, ninguém menos que o protagonista daquele banquete, o Grão-Duque Lexville. Caroline continua atuando, dizendo não poder desistir dos sentimentos por ele, e Raquel acha impressionante a atuação da menina. Bem, Caroline é fascinada em criar histórias de amor impossível para ganhar conhecimento da sociedade. E, curiosamente, essas histórias funcionam perfeitamente. Os homens ficam eufóricos para tentar protegê-la, e as mulheres sentem pena e querem ajudá-la. E ainda assim, ela quer mostrar que tem o total controle do público e evitar qualquer concorrência. Mas Raquel está olhando para Caroline com uma expressão tão estranha, que Caroline fica sem entender nada. Para Raquel, que era uma atriz em sua vida passada e vivia naquele mundo caótico, Caroline não passa de um bichinho entedioso. Ela nem sequer vale o esforço. É anunciada a entrada do imperador, e logo em seguida do Grão-Duque. Os dois entram no salão, o atual imperador Giorgio e ao seu lado o Grão-Duque. Caroline está encantada, enquanto Raquel está impressionada. Raquel já sabia mais ou menos pelas memórias daquele corpo que o Grão-Duque era bonito, mas ele é um baita homem. Agora ela entende o porquê do amor unilateral da Caroline. Ela nem sabe se ele é mesmo alguém naquele mundo, e a mesma pessoa dona daqueles rumores perturbadores. Raquel sabe o que é aberta, achando ele um gostosão. Percebendo o que ela está pensando, ela manda ela acordar, já que ela não pode se distrair olhando para ele. Ela tem que cumprimentar o imperador. Só que isso acontece em ordem hierárquica dos nobres de mais alto ranking para os de menor, começando pelos Harrisman. Depois será ela. Caroline vai cumprimentar o imperador, mas ela não consegue desviar seus olhos do Theo. Ela vai acabar abrindo um buraco no Grão-Duque de tanto que está olhando. Como agora era a vez da Raquel, ela já ia em direção ao imperador. No entanto, alguém esbarra nela. Raquel fica muito confusa e irritada observando o homem loiro e com um olhar presunçoso que esbarrou nela. Ele começa a puxar assunto com a Raquel. De forma provocadora, pergunta se não é a duquesa Agnes. Uma mulher atrás dele entra na provocação, e entre risinhos comenta que parece que a Raquel passou por algumas dificuldades ultimamente. Raquel percebe que é o Marquês e a Marquesa Cavendish. Ela ouviu que ele tinha atriz com o Duque Agnes, então provavelmente vai ser irritante se ela se envolver com eles. Por isso, ela vai apenas ignorar eles. O Marquês instrui a Raquel a esperar ali do lado, o que já faz Raquel olhar com cara de poucos amigos. Ele ainda acrescenta que a Raquel nunca sequer cumprimentou o imperador oficialmente, então ela pode acabar cometendo um erro. A senhora traz apenas ri desdenhosa da situação. Eles avisam que por isso eles irão primeiro,
e pedem para ela olhar bem para aprender. Raquel ri da situação e diz não ter nada para aprender de pessoas que não parecem nem saber a hierarquia que existe ali, pegando os dois de surpresa. Raquel se vira pensando que toda vez é a mesma coisa. Ela já está cansada dessas brigas clichês. Raquel finalmente cumprimenta o imperador. O imperador pede para ela ficar à vontade e Raquel agradece. Então, ela parabeniza o Grão-Duque pela vitória dele. Depois de dizer isso, Raquel fica bem sorrindo sem graça como um cachorrinho. Aquele cara dá uma sensação de perigo inexplicável. Então, provavelmente, Raquel só deveria ter cumprimentado e ido embora. O imperador questiona se a duquesa está bem, já que ele ouviu que a condição dela não estava muito bem graças ao que aconteceu com os pais dela. Raquel diz ficar envergonhada por ter preocupado o imperador, mas ela pede para ele não se preocupar, pois ela irá cumprir com todos os deveres e responsabilidades como cidadã daquele império. O imperador a olha de cima a baixo e diz que isso o deixa tranquilo. Raquel fica sem entender que olhar foi esse que o imperador deu para ela. O atual imperador, aquele que prendeu seu sobrinho e usurpou o trono, e o sanguinário Grão-Duque. Raquel não quer se envolver com eles. Então, ela está indo embora. Mas, de repente, alguém empurra Raquel. E enquanto cai, ela só consegue pensar no que o Marcos havia dito a ela. Ela tem que tomar cuidado com apenas uma coisa. Ela jamais deve tocar no corpo do Grão-Duque, Lexville. Raquel questionou o Marcos sobre o que aconteceu ela tocar. Mas o Marcos apenas fica com uma expressão sombria. O que assusta Raquel. E pergunta novamente o que acontece. Marcos explica que talvez o pescoço dela ou as mãos podem desaparecer em um piscar de olhos. E agora, Raquel caiu bem nos braços do Grão-Duque. Depois, vemos apenas gritaria, desespero e chamas roxas. Só Raquel que está olhando tudo bem plena. Ela está apenas pensando em como ela está com saudades da Liz. Primeiro de tudo, Raquel está bem. Voltando um pouco no tempo para entendermos como a situação escalonou daquele jeito, depois de se levantar, Raquel pediu desculpas um pouco nervosa. O Grão-Duque apenas ficou encarando ela em silêncio. Esse é um homem de poucas palavras. Ele apenas passou por ela e ela ficou surpresa por continuar viva. Ela pensou que os rumores sobre o Grão-Duque eram apenas exagero. No entanto, os marqueses estavam apenas rindo da situação, quando de repente o Grão-Duque se aproximou dele e o questionou com uma aura assustadora sobre como ele ousava usá-lo para atos desprezíveis. Então, ele conjurou uma magia que começou a queimar o braço do marquês, deixando Raquel chocada diante do ocorrido. Os rumores não eram mentiras. O Grão-Duque encarou Raquel, que engoliu em seco. Ele continuou olhando por mais algum tempo, o que só deixou ela ainda mais confusa. Então ele chamou Arthur, um homem de cabelos vermelhos e tapa-olhos, e disse para eles irem. Raquel fica sem entender por que ele estava olhando para ela daquele jeito. E voltamos para o início, onde ela diz estar com saudades da Liz. A recapitulação não mostrou todo o caos do início, mas o povo deve ter ficado desesperado com o súbito mini incêndio do Marquês. De volta na mansão, Liz está deitada na cama. Mas ela não está dormindo. Mesmo acordada, ela teve medo daquilo que ela está vivendo ser apenas um sonho, e não a realidade. Mas ainda assim, ela pode sentir o sol quente e aconchegante da manhã, o cobertor macio, o silêncio solitário e ensurdecedor. É tão bom ter coisas que ela nunca sequer imaginou que teria. Então ela espera que aquele lugar continue sendo real. De repente, ela escuta a voz da Bella, e prontamente sai da cama, indo em direção à porta. Ao abrir a porta, ela ia chamar a Bella, quando a ouve falando para alguém que ela não se importa com as coisas que falam sobre ela, mas é para a pessoa se desculpar por ter insultado a jovem senhorita. Na hora, Liz congela. Uma outra empregada, e debochando do fato da Liz ser apenas uma mera filha ilegítima. Mas irritada, Bella diz que já chega. Jogando um cesto cheio de pano na Bella, a mulher diz que se a duquesa realmente se importasse com a irmã, teria colocado outra pessoa para cuidar da menina ao invés da Bella, já que ela é um inútil que não sabe fazer nada. Indo embora, ela diz que a Bella precisa saber o lugar dela, e zombam dela ser um inútil andando por aí toda confiante. Bella já está se mordendo de raiva, quando uma pequena mão segura a barra do vestido dela, assustando a Bella ao perceber que se trata da jovem senhorita. Em resposta, Liz sorri calorosamente. Bella fica nervosa ao imaginar que a Liz pode ter escutado toda a conversa. Então ela pede desculpas por ser incapaz. Mas Liz pula nela abraçando. Liz diz estar muito feliz de ter a Bella com ela, o que deixa a Bella em lágrimas. Então, tentando se animar, Bella diz que ela já passou por coisas bem piores do que aquilo. Então, ela volta a atenção para Liz e pergunta se ela está bem. Com um grande sorriso, Liz diz que sim, e que também já passou por coisas bem piores do que isso. As duas começam a rir animadamente, e Bella diz para elas irem, já que a Bella tem que arrumar a cama da Liz e preparar uma refeição deliciosa também. Liz diz já ter arrumado a cama, o que faz Bella correr para dentro do quarto surpresa. Quando a Bella já não está mais lá, a expressão da Liz muda para uma mais sombria. Anne está chorando enquanto comenta que isso poderia ter sido um desastre. Raquel está bem plena por fora.
Mas por dentro, ela ainda está traumatizada pela noite passada, ainda sem acreditar que está viva. Quando ele queimou o braço do Marquês, logo soube ser usado para os atos desprezíveis do Marquês. Raquel percebe que ele sabia que o Marquês tentou armar para Raquel, a empurrando. Apesar de ela ter achado que ele não notaria, já que não estava prestando atenção nas coisas. O Marquês e a esposa acabaram indo embora por causa dos ferimentos. Mas Raquel não entende como aquele cara pode fazer isso sem mais nem menos e bem na frente do imperador. E além disso, na frente de todo mundo. É muito insano pensar que ele fez isso abertamente. Ele é realmente alguém de quem ela tem que manter distância. Anne percebe que a duquesa está absorta em seus próprios pensamentos. Então ela sugere que elas façam algumas compras para aproveitar que estão na capital, enquanto Raquel continua meio para baixo. Anne sugere que elas vão para a área comercial, onde elas podem comprar presentes para a jovem senhorita. Ela tem certeza de que a Alice ficará muito feliz com isso. Raquel pensa sua irmã muito feliz segurando um cio de pelúcia. E no segundo seguinte, ela já está segurando um no meio da cidade. Ela não comprou só isso, como inúmeros outros presentes. Ela pretendia comprar tudo que tinha, mas por algum motivo não deu. Ouvindo isso, Anne fica meio em choque. Caroline novamente aparece perguntando se não é a duquesa Agnus. Raquel fica assustada com o tanto de seguidores que aquela mulher tem, se perguntando se aquilo não é preocupante. Os seguidores murmuram entre si, enquanto Caroline encara Raquel com um sorriso. Raquel comenta que então Caroline ainda está na capital. Caroline concorda e começa a narrar o dia dela, dizendo que ficou porque tinha uma amiga que não encontrava há muito tempo, então ela resolveu fazer uma visita para ela, visitou outras amigas, fez compras, contou as pessoas que estão a seguindo e daí em diante. Raquel apenas sorri com um sorriso falso, perguntando se é mesmo, enquanto pensa que Caroline é muito irritante. Caroline sorri como se fosse aprontar alguma, e diz ter sido destino a elas terem se encontrado. Ela pergunta por que a duquesa não se junta a ela. Era algo simples, mas ela estava fazendo uma festa na mansão Harrisman. Então, com um sorriso maldoso, ela acrescenta que gostaria que a duquesa comparecesse e abrilhantasse o lugar com a presença. Mas se a Raquel vai aceitar ir nessa festa ou não, vai ficar para o próximo episódio. Assim como o que vai acontecer caso ela aceite. Mas e aí? O que vocês acham que a Alice vai aprontar depois de ter feito aquela expressão sombria? Continue aqui para não perder nada, se inscreva se ainda não for inscrito, deixe seu like e até a próxima!